A minha missão é de quem vem do lado da ciência, que foi criticada por Ortega y Gasset, mas que é também, ao contrário que muitas vezes se pensa, uma forma de humanismo, porque a ciência é uma parte da cultura humana. Uma parte da cultura humana que tem de saber conviver com as outras partes da cultura humana. O homem é um só, mas tem múltiplas dimensões e muitas vezes, ou sempre, a dificuldade está em articular essas várias dimensões. Então eu trago aqui, para a imagem inicial, um cientista que é bem conhecido de todos, que é o exemplo do humanismo. Albert Einstein não só foi um grande cientista, mas foi também um exemplo de ser humano. Quando ele, em 1955, falece, tinha dito pouco antes, uma espécie de sumário de vida, que havia três orientações, três valores que tinham presidido a toda a sua vida. Curiosamente, 1955 é também a data da morte de Ortega y Gasset, que era apenas 4 anos mais novo e que enfim, estes dois personagens são, portanto, contemporâneos e encontraram-se. Encontraram-se em 1900 e... Olha, faz agora 100 anos, em 1923, em Madrid. Foi Ortega y Gasset que apresentou uma conferência famosa que Einstein fez na Residência dos Estudantes em Madrid e, mais do que isso, traduziu, porque ele falou em alemão, traduziu aquilo que ele disse. E depois esteve também presente numa visita a Toledo. Aliás, está tudo contado num diário de viagem de Einstein que eu traduzi e foi recentemente publicado pela Gradiva, a viagem que ele fez em 1922 e 1923 ao Japão e depois no regresso à Palestina e à Espanha. E ele, de facto, ficou muito impressionado com a hospitalidade espanhola. Em particular, reservou 3 dias seguidos para ir ao Prado e em Toledo achou, de facto, uma cidade formidável e refere no seu diário aquilo que, enfim, conhecendo, nós vemos que é a pintura famosa do El Greco, do Condor Gás. Portanto, voltando a Einstein encerrando este parênteses sobre a sua relação com o José Ortega y Gasset, que, aliás, escreveu um artigo sobre a teoria da relatividade em 1922, portanto, foi um dos filósofos espanhóis, não foi? Que se interessou pelo... Aliás, o artigo chama-se O Sentido Histórico da Teoria da Relatividade, o sentido histórico da Teoria da Relatividade. Mas, fechando o parênteses, voltando ao sumário de vida autobiográfico por Einstein, ele disse que os 3 grandes valores que tinham presidido à sua existência tinham sido a verdade, ou a procura da verdade, que a verdade é sempre um processo, não é? Procura da verdade, a beleza, lá está, ele ficou encantado pelo quadro do El Greco, a beleza e a ciência é uma dimensão humana que pode ter a pretensão de se aproximar da verdade, mas aproximar-se da beleza é uma outra coisa, embora haja relações profundas entre verdade e beleza. Por exemplo, o John Keats, um poeta romântico, diz que o belo é o verdadeiro e o verdadeiro é o belo. Mas a verdade, a beleza e o outro terceiro ponto do vértice deste triângulo virtuoso é a bondade. Portanto, verdade, beleza e bondade. E eu digo que excelente triângulo de vida e, portanto, que Einstein protagoniza. A revista Time escolheu para... não é cientista do século, homem do século. Pessoa, não é homem, pessoa do século. Havia muitas outras pessoas que podiam ter sido escolhidas pelas melhores razões, sei lá, na arte, na política, em tantos domínios da vida humana, mas escolheram o Einstein por, na minha opinião, por ele representar o melhor de nós. Quer dizer,
esta possibilidade de querermos a verdade, de procurarmos a beleza, de tentarmos ser bons. E isso raramente se conjuga na forma como se conjugou em Einstein. Em particular, na questão da bondade, nós sabemos que ele tentou, e a visita à Palestina mostra isso, ele tentou defender naturalmente aquilo que ele considerava seus irmãos na tradição histórica, embora não fosse um judeu religioso. Einstein nunca entrou numa sinagoga para rezar, mas tinha a tradição judaica, tal como tinha a tradição cristã. Ele aprendeu, de resto, o catecismo da Igreja Católica, mas distanciou-se rapidamente na sua juventude dessa herança. Dessa herança, quer dizer, não se pode distanciar da herança. Distanciou-se, digamos, da disciplina que essas religiões obrigam. Mas foi, de certo modo, também um homem religioso. Ao contrário que muitas vezes se pensa que era ateu. Ele tinha uma religião muito especial, que talvez só ele fosse o único adepto, porque talvez só ele é que podia entender essa religião, e podemos chamar de uma religião cósmica. Alguém que vê no mundo beleza e que vê no mundo, à maneira de Spinoza, a harmonia. Portanto, é uma visão panteísta, mas é uma visão... No fundo, Deus é o universo. Ou melhor, Deus é a beleza, a harmonia do universo. Não o Deus com a forma humana do Antigo Testamento, mas um Deus cósmico, um Deus das coisas, um Deus de tudo. E no tudo estamos nós. Somos a única parte do tudo que consegue ter a pretensão de compreender o resto, embora tenha muitas dificuldades em compreender-se a si próprio. Às vezes esse é o nosso drama. Mas eu avanço. Podem perguntar, então não tem mais que o primeiro slide? Tenho. Dito isto por Einstein, que foi também defensor dos direitos humanos, em particular associados, digamos, aos judeus perseguidos. Ele próprio foi um judeu perseguido, não é? Os seus direitos foram atropelados na Alemanha nazi. Ele foi em 1933, obrigado a sair de Berlim, disse à sua mulher, olha bem a tua casa, não mais vais voltar a vê-la. E, curiosamente, nesse ano, ele teve um convite da Universidade de Madrid. E ele hesitou ainda. Ele podia ter tomado uma cátedra em Madrid, teria ficado mais próximo daqui do mundo ibérico, mas foi começar para Princeton, de onde não mais voltou. Nunca mais podia... Morre em 55. Reparem, em 33 e 55 teria tido muito tempo de voltar à Europa, mas ele nunca mais voltou, porque ele considerou, digamos, a Alemanha de Hitler, ou mais que a Alemanha de Hitler, a Alemanha militarista prussiana, para ele era a anti-humanidade. E ele distanciou-se, até geograficamente, de uma maneira irreversível. Ora bem, as Nações Unidas nascem no rescaldo da maior guerra que jamais a humanidade trabalhou. Muitas ao longo da história, tão sangrentas que elas foram, mas esta, de facto, devido até às próprias tecnologias que empregou, foi uma guerra, de facto, por um lado, ao seu aspecto global, não é? Ocupou o mundo todo, por outro lado, as armas de destruição, que chamamos hoje maciça, que usou, foi o pior conflito da humanidade. Não foi assim há tanto tempo, e nós, enfim, nem sempre aprendemos as lições da história, mas na altura tentámos aprender as lições da história, e a fundação das Nações Unidas em Nova Iorque, no dia 24 de outubro de 1945, foi uma tentativa de aprender a lição da história. De algum modo, sucedendo à Liga das Nações, a Sociedade das Nações, que tinha fracassado, obviamente, e que haveria de ser dissolvido no ano seguinte, de 1946. Por outras palavras, a humanidade que tinha estado desavindo, de repente, sob os escombros, sob as ruínas, tentava erguer um novo mundo, e tentava erguer um novo mundo com a esperança de ter um tempo de paz.
E é esse tempo que, enfim, com os percalços que todos conhecemos e que estão à vista, que temos vivido. Estamos a viver sob a égide, digamos, desta instituição, que não tem meios para isso, para ser um governo do mundo. Tem agora à frente um político português, António Guterres, mas que, enfim, é uma tentativa, ainda que pequena e com as suas contradições, de fazer valer o que nos une. E o que nos une deveria, em princípio, ser mais do que aquilo que nos desune. Às vezes, olhando para os ecrãs de televisão, parece o contrário. Mas, de facto, somos todos membros da humanidade que habitam um pequeno planeta há muitos anos e que querem continuar a habitar esse planeta e, nos próximos anos e de uma forma mais harmoniosa possível. Foram 51 países que assinaram a Carta das Nações Unidas, hoje já são 193, e, como estou a falar em Portugal, devo lembrar que Portugal não estava nesses 51 países. Portugal só entrou nas Nações Unidas em 1955, precisamente no ano da morte de Einstein e de Ortega y Gasset. O seu professor, de certeza, sabe estas coisas melhor do que eu, da historicidade das relações internacionais portuguesas. E estes são os países fundadores da ONU e veem, digamos, que não é o mundo todo, está longe, vemos aí grandes, principalmente na África, não é? Não está lá boa parte da África, mas está a maior parte do mundo, mas com certeza depois houve uma proliferação de países, hoje estão todos os países do mundo, digamos assim. Isso não deixa de ser um êxito, haver uma congregação, ainda com contradições, que tenha todos os países do mundo. Ora bem, a Carta dos Direitos, a Declaração Universal não é carta, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aliás, na altura declarou-se, na altura foi discutido se devia ser uma declaração, se devia ser um tratado, e foi a Leonora Roosevelt, a viúva do presidente Franklin Roosevelt, que foi embaixadora americana e que foi ela que declarou que talvez tivesse mais força, ela estava a pensar na Declaração de Independência, talvez tivesse mais força se fosse uma declaração e não um tratado, quer dizer, e de facto houve depois outros tratados que incorporaram os princípios da Declaração Universal dos Direitos do Homem, estou a dizer coisas que com certeza conhecem, e acima de tudo inspirou muitas constituições de todo o mundo a partir daí. Portanto, é um documento importante, é um documento que celebramos os 75 anos, é o documento mais traduzido sempre, está traduzido em mais de 500 línguas, portanto, os 193 países do mundo têm muito mais de 500 línguas, mas há pelo menos 500 línguas que traduziram este documento, portanto, haja esperança, porque os países, digamos, acharam por bem que esta é a peça, e foi muito bem escrita, está muito bem escrita, está tão bem escrita que ainda hoje é atual, podemos pensar em atualizações, posso mais adiante elaborar mais sobre isso, mas ainda hoje é atual e eu vou mostrar a essa atualidade e está tão bem escrita que demorou 75 anos e esperemos que demore mais tempo. Pode ser completo. Ora bem, não esqueçamos nunca, falei em armas de destruição maciça, que a humanidade teve este grande impacto das bombas de Hiroshima e Nagasaki em 6 e 9 de agosto de 1945 e as Nações Unidas reúnem em outubro. Portanto, as cinzas de Hiroshima e Nagasaki estavam bem presentes nas pessoas que se juntam nas Nações Unidas. Hoje podemos discutir enfim, até que ponto, e este filme que agora passou, o Oppenheimer, vem-nos evocar isso, até que ponto isto devia ter sido feito. De facto, morreram mais de 170 mil pessoas numa guerra que praticamente já estava na Alemanha, na Europa tinha acabado, o Hitler tinha sido derrotado, o Hitler estava morto, mas no Japão a vitória inclinava-se para os aliados. E a questão é porquê isto?
E pode-se sempre apontar o dedo à ciência, aos cientistas. Eu estou certo que, enfim, que é muito fácil fazer isso. Tem sido feito muitas vezes isso. Tem-se dito que esta destruição, este horror, que é muito maior do que esse horror que agora vemos nas guerras dos ecrãs de televisão, isto é o horror total, é numa fração de segundo destruir toda a vida, destruir toda, enfim, a vida que voltou apenas em parte, porque ficou a memória de um dos edifícios em Hiroshima, porque o que é certo, sim, podemos discutir isso e faz todo sentido colocar a pergunta, mas o que é certo é que não voltaram a ser, foi uma espécie de vacina, não voltaram a ser, o horror foi tanto que não voltaram a ser, enfim, usadas estas armas e até tem havido esforços recentes, apesar de, enfim, das más notícias da Ucrânia, mas tem havido esforços recentes de redução do armamento dos arsenais nucleares. Einstein, mais uma vez, ele carregou aquele sentido de culpa que é muito judaico-cristã. De facto, ele, que foi escolhido como pessoa do século no último dia de 1999, bem, o século só haveria de acabar um ano depois, mas enfim, foi a capa da Time, que agora faz 100 anos, curiosamente. A Time nasceu em 1923, suponho que em março de 1923. Foi de capa da Time várias vezes, e uma delas foi em julho de 1946 e tem por trás o cogumelo de Hiroshima. E Einstein, carregando esse sentimento de culpa, disse isto: fui eu que carreguei no botão. O que é que ele quer dizer com isto? Ele quer dizer que escreveu uma carta, que aqui está datada, 2 de agosto de 1939, portanto, no início da Segunda Guerra, porque foi o ano em que se... enfim, foi na altura em que se tinha descoberto o poder da libertação de energia nuclear, da cisão do núcleo de urânio, também o de plutónio, núcleos pesados que, sendo partidos através de neutrões, permitiria, digamos, fazer escapar uma energia prodigiosa que, se não fosse controlada, teria efeitos devastadores. Essa energia era 1 milhão de vezes maior do que a energia química, a energia que tinha dado a dinamite, que tinha dado do Alfred Nobel. E a carta que foi escrita, não por ele assinou a carta, mas foi escrita por um judeu húngaro, Szilárd, em nome, enfim, de um conjunto de outros cientistas que, sabendo da possibilidade de fazer a bomba, e não se esqueçam que a cisão nuclear foi descoberta em Berlim por um cientista que havia ser prémio Nobel da Química, Otto Hahn, alemão, e que haveria de saber do final do resultado do deflagrar da bomba, feito prisioneiro na Grã-Bretanha. E, portanto, aliás, estava, na altura, ele, Heisenberg e outros cientistas famosos estavam, enfim, prisioneiro, bem tratado, numa mansão no campo inglesa, mas cabelado. Eles não sabiam que estavam a ser escutados, todas as câmaras centrais, é como no Big Brother. Estavam a ser escutadas e a intenção dos guardas, vamos chamar-lhe assim, era ver o que é que eles sabiam sobre aquilo. Que projetos, que armas secretas poderiam ainda existir na Alemanha. E, portanto, sabendo da possibilidade de saber que isto era, de algum modo, tecnologia, ou ciência e tecnologia na Alemanha, sabendo que a ciência e a tecnologia na Alemanha poderiam aproveitar-se deste conhecimento para fazer esta arma poderosa, e sabendo também, nessa altura era muito claro, que os judeus estavam a ser perseguidos, não havia ainda os horrores do Holocausto, a saber que estavam a ser perseguidos, o Einstein escreve esta carta ao presidente Franklin Roosevelt porque ele era muito conhecido. O Einstein tinha ele ficou famoso, aliás, com a confirmação de uma previsão que ele fez para um eclipse do Sol, do corrimento da luz do Sol, da luz de estrelas
pelo disco solar, que foi visto no Brasil e em Portugal, uns anos depois um ano depois da Primeira Guerra Mundial. E, portanto, ele era uma pessoa já mundialmente famosa. E, portanto, a escrita por ele tinha outra força. E dizia, pode-se fazer isto. E a carta é muito claramente a alertar para a possibilidade da arma, uma eventual arma, nova arma, cair nas mãos daquilo que ele considerava que era o símbolo, digamos, da crueldade. Portanto, a bomba não foi feita para os japoneses. A bomba foi feita claramente para o regime que, na altura, estava instalado na Alemanha. E, como sabem, foi essa carta. O Einstein não participou mais no processo do que isto. Aliás, nem soube mais nada. O projeto era altamente secreto. Ele nem soube. Mas foi digamos, um físico, que agora está personagem de filme, não é? O Dr. Oppenheimer, que desfiou o lado científico da investigação num diálogo nem sempre fácil com um general. Aliás, o general é que escolheu o físico, não foi o físico que escolheu o general. O general Groves foi enfim, é muito curioso a relação entre eles, que pode ser vista no filme, não é? O general tinha uma certa ordem a cumprir, que é preparar a arma, e o Oppenheimer tinha não só o conhecimento, mas tinha sobretudo o conhecimento das capacidades humanas, escolheu os melhores do mundo. A nata dos físicos do mundo esteve ali no deserto de Los Alamos, grandes nomes, até o Niels Bohr aparece no filme, o Richard Feynman, que estavam lá, digamos, o crème de la crème dos físicos mundiais. E reparem, o Oppenheimer também é judeu, embora, mais uma vez, judeu não praticante. O Oppenheimer também é judeu. E, mais tarde, não tanto como Einstein, vai também ter a noção da culpa. Ele, por exemplo, vai ser contra a construção da bomba de hidrogênio, que seguiu imediatamente e que foi feito por alguém, Edward Teller, que foge, mostra-se no filme, foge do projeto Manhattan. Foge, quer dizer, estão aqui a fazer uma bomba de urânio, quando uma bomba de hidrogênio é 10 vezes maior. Foi mais ou menos esse o argumento. E o Oppenheimer, conhecendo e sabendo que era verdade o que ele estava a dizer, vai até à cancela com ele, a ver se ele volta. Mas o Oppenheimer havia de ser contra a bomba de hidrogênio, que surgiu imediatamente no pós-guerra. E muitos cientistas, isto é o filme, muitos cientistas foram contra a construção de mais bombas. Isto, de algum modo, tinha sido uma demonstração de um poder. O Oppenheimer disse, ele tinha muita cultura também oriental e cita logo que a bomba explodiu, e a primeira vez que explodiu não foi no Japão. Portanto, a primeira vez que explodiu foi no deserto do Novo México, e como está no filme. E ele diz, eu vi a Guerra Destruidora dos Mundos, que é um excerto do Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, que é um texto sagrado dos hindus. Era um homem muito sábio, conhecedor de filosofia, conhecedor de história, e sabia sânscrito. Essa é uma coisa. As pessoas pensam que os cientistas só sabem de ciência. E o Oppenheimer sabia de tudo. Ele tem frases até muito bonitas. Tem uma frase sobre as catedrais góticas. Diz ele que as catedrais góticas permitem, essa frase que eu li uma vez dele, nunca mais me esqueci, permitem ter a porta do tamanho do homem, mas o pináculo a apontar para a altura de Deus. E é uma maneira de comunicar entre o homem e Deus. E, portanto, é esse grande homem, esse grande físico, mas também ser humano, que faz a bomba e que depois vai ser envolvido no processo da caça às bruxas, etc. E vai ter o desfecho que é revelado no filme. Não foi o único dos cientistas que se pronunciou contra as bombas, o armamento nuclear. O último documento que o Einstein assinou em vida foi este famoso manifesto de Bertrand Russell, matemático e filósofo, chamado Manifesto Russell-Einstein, que diz, notícia ao mundo, renunciam à guerra ou vão acabar por perecer, ou a paz no mundo ou a morte universal. Portanto, o dilema punha-se desta maneira tão crua. Aliás, acho que no documento está qualquer coisa como isto. Falamos como seres humanos, não é como ciência, falamos como seres humanos.
e portanto, apelamos a que desistam destas armas. No Prémio Nobel da Paz, é muito curioso que já vários cientistas tiveram o Prémio Nobel da Paz precisamente por serem contra a utilização destas armas. Um foi o Linus Pauling, que teve 2 prémios Nobel, da Física e da Química e da Paz, pela sua luta em 1962, pela sua luta contra a corrida ao armamento, no tempo da Guerra Fria, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Depois, o bem conhecido Andrei Sakharov, que é um dos pais da bomba de hidrogênio da União Soviética, foi feita nos 2 lados quase ao mesmo tempo, mas primeiro nos Estados Unidos e depois na União Soviética, sem comunicação entre eles, não é? Estava absolutamente congelado nesse tempo, pela sua luta pelos direitos humanos. Cá está, direitos humanos, vejam, um grande físico, e é conhecido, digamos, a sua ação em favor dos direitos humanos na União Soviética. Esteve preso, deportado, separado da sua mulher, da sua família, e pela sua tentativa das suas tentativas em prol do desarmamento e da cooperação entre os povos. Ainda hoje há um prémio europeu dos direitos humanos, que é precisamente o prémio Sakharov. E, em 1995, um outro físico, Joseph Roth, de origem polaca, mas britânico, que teve no Projeto Manhattan, que abandonou o Projeto Manhattan quando o Hitler foi derrotado e disse: agora não vale a pena continuar isto. Isto é uma loucura. E é curioso que ele fundou uma associação que ainda hoje existe, e há todo um movimento, ainda hoje presente, de congregação de cientistas para tentar atuar no panorama internacional contra o uso destas armas. Então vamos à Carta das Nações Unidas, que se faz tarde. Todos conhecem a questão, o artigo 1, que é herdeiro do documento francês de 1789, mas eu vou relevar, este documento é bastante conciso e está, de facto, cada palavra está escolhida de modo a ficar, está escolhida de modo a perdurar. Vou relevar para falar da relação de ciência. Já falei da relação da ciência com a Carta das Nações Unidas. Se não tivesse havido aqueles, no fim e ao cabo, produtos da ciência, que tiveram as consequências que temos, a Carta das Nações Unidas não teria surgido da forma como surgiu. Essa é uma relação brutal entre uma coisa e outra. Uma relação brutal. Mas uma outra relação encontrou aqui, nos artigos 18 e 19, da liberdade de pensamento, liberdade de opinião e expressão, é que não há ciência sem liberdade de pensamento, opinião e expressão. Perguntei ao Sakharov, não é? Ou perguntei ao Einstein. Perguntei ao Einstein, antes do Sakharov, as perseguições que foi vítimas, no caso, por ele, que não era judeu religioso, mas por fazer aquilo que se lhe chamavam a ciência judaica. Ciência judaica, como se a ciência, que era contrastada pela ciência alemã. A física judaica e a física alemã. Deutsche Physik, como se isso existisse. Física, mas houve até um prémio Nobel alemão que falava da ciência, da física alemã. E fizeram até um manifesto, um abaixo-assinado contra Einstein, mas Einstein reagiu assim: 100 físicos contra Einstein, 100 físicos alemães contra Einstein. E ele disse: 100 físicos contra mim. Se eu não tivesse razão, bastava um. Isso digamos, mostra a força, digamos, das ideias, e para isso é preciso liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade de expressão. O direito ao nível de vida suficiente, já vou elaborar sobre isso, mas hoje este direito do artigo 25, do direito ao nível de vida suficiente, é proporcionado precisamente pelos conhecimentos que vêm da ciência. Hoje em dia, a riqueza das nações vem, já há algum tempo é que vinha de outras coisas, das conquistas, da extração de produtos da terra, ou quer que seja, mas hoje vem do conhecimento. É isso que permite aos países serem ricos e outros países nem tanto, ou serem pobres. Gostaria de acentuar mais isto hoje, porque, enfim, foram revelados os resultados do PISA ontem, e há uma queda global, o que mostra que a epidemia teve consequências, neste caso, mensuráveis na educação. De facto, há uma queda, digamos, na aquisição de conhecimentos por parte dos nossos jovens, o que é
evidentemente um óbvio prejuízo humano para todos. Mas no artigo 26 tem o direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos ao correspondente ao ensino fundamental. E a educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e o reforço dos direitos dos homens e das liberdades fundamentais. Então vou acabar. Termino, então, poderia dizer muito mais coisas, mas termino com a ciência como um outro direito humano. É muito pouco conhecido, porque é de uns artigos finais, mas o artigo 27 está explicitamente lá a ciência, o único sítio onde aparece o adjetivo científico. Todo o ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, desfrutar das artes e de participar do processo científico e dos seus benefícios. Participar do processo, por outras palavras, o direito à construção da ciência e ao usufruto da ciência é um direito humano. E, portanto, a ciência podia lá estar mais, mas está muito clara na... Portanto, eu passo diretamente, tinha aqui muito mais informação, mas passo diretamente para o final sobre a questão... Só dizer duas coisas sobre os tempos mais recentes, a evolução das tecnologias de informação, e acabo já. A evolução das tecnologias de informação nos últimos tempos tem sido das marcas maiores do mundo. Hoje o mundo é o que é devido à aceleração que tem havido de dispositivos eletrónicos que permitem comunicações fáceis, processamento de informação, etc. Isso marca a nossa vida. Não foi bem previsto, isto não foi previsto, mas ninguém imaginou a World Wide Web tal como ela é, mas tem consequências óbvias, económicas, políticas, sociais, etc. E foram os físicos que em 1989 criaram numa cooperação internacional no CERN, que é resultado também das Nações Unidas, deixem dizer, é uma iniciativa da Unesco, o CERN, e foi daí que veio estes protocolos que nos permitem ligar a todos e que hoje estejam a ver a minha conferência em qualquer sítio do mundo. Portanto, o mundo é hoje uma aldeia graças a estas tecnologias e isto, naturalmente, tem óbvias vantagens de solidariedade, de ligação internacional, de lutas comuns por valores e direitos que são comuns, mas tem também óbvios inconvenientes e eu chamo a atenção para estes. Por exemplo, o direito que nós pensámos que tínhamos à verdade, seja lá o que isso for, não vou entrar em discussões filosóficas, neste momento está altamente prejudicado pelo facto desta instalação toda que a criámos permitir uma cacofonia, quer dizer, qualquer um pode dizer qualquer coisa e dizem. Conclusão, aquilo que poderia ser um sistema para nos ligar está a ser, neste momento, um sistema dos mais terríveis para nos desligar. Por outras palavras, talvez numa futura reescrita da Declaração dos Direitos tenha de aparecer, porque está seriamente ameaçado, o direito à verdade. O direito, pelo menos, enfim, o professor já falou disso, Luís Rodrigues já falou disso, a questão deste mundo pós-moderno, de relativista, etc., tem muito a ver, não é apenas, mas é amplificado por toda esta tecnologia, que é de facto assombrosa, mas que nos prejudica. A pandemia, que eu já referi, a propósito de efeitos na educação, mas chegou a Portugal e a Espanha também, muito antes de chegar o vírus, através dos canais de informação das notícias que vinham de Wuhan primeiro e depois do norte da Itália. E então as notícias muitas vezes eram perfeitamente falsas. E então aquilo que o António Guterres, o secretário da ONU, chamou de infodemia, chegou primeiro que a pandemia. E disseram-se as coisas mais bárbaras. Ainda hoje se dizem as coisas mais bárbaras. Eu fui vacinado há poucos dias, estou aqui vivo, mas se forem ver à internet, a vacina é para pôr um chip, para estarmos todos ligados por 5G e alguém vai saber coisas, etc. E vou saber onde estou, que estive em Alenquer, etc. Portanto, o disparate corre ligeiro. E eu não sei mesmo como é que vamos evoluir. É uma questão que transcende a ciência e a tecnologia, como sempre transcendeu. É uma questão de viver em conjunto. Agora temos meios mais poderosos de viver em conjunto, mas temos também meios mais perigosos de viver em conjunto. Carl Sagan, termina então,
um astrofísico e também um grande ser humano, um humanista, num livro que foi o seu último livro. Ele morre em 1996, fala do mundo infestado de demónios. É uma grande imagem, o mundo infestado de demónios. E o demónio principal é o demónio da mentira, da ilusão. Porque é sempre esse que permite que apareçam outros demónios. E o Carl Sagan diz esta frase que me parece uma profecia. Hoje, olhando para o mundo de hoje, vemos isto a ser concretizado. E estas pessoas como ele têm esta capacidade de visão, ver o futuro, com base na história, que a história é sempre o nosso suporte, sem história não somos nada, mas a capacidade de projetarmos isso de modo que a evitar os males piores da história. E ele disse que criámos uma situação global em que os elementos mais cruciais, os transportes, as comunicações, todas as outras indústrias, a agricultura, a medicina, a educação, o entretenimento, a proteção do meio ambiente e até a importante gestão democrática do voto, portanto a democracia, dependem profundamente da ciência e da tecnologia. Se repararem, está lá, em todo lado. Muitas vezes está escondido. Aliás, o segredo do êxito é estar escondido. Carrega-se num botão e temos uma ligação. Temos um efeito. É simples, carrega-se aqui e tem-se um efeito. Sem pensar. É só carregar, sem pensar. É esse o nosso drama hoje. Mas ele acrescentou. Também criámos uma ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. Por outras palavras, o sistema educativo não está a cumprir, digamos, a sua missão de... não é tanto de comunicar os factos sobre o mundo. É mais, não está a cumprir em nenhum lado, e muito menos em Portugal, de perceber como é que nós sabemos o que são factos. Como é que nós nos apercebemos, já agora vem no tempo da Revolução Científica, veio dos juristas, o Descartes e outros grandes autores vão buscar os termos todos à terminologia jurídica. A prova, tudo isso, os factos, a prova. E essa questão de reconhecimento dos factos, fazer os raciocínios corretos, lógicos, etc., que está presente no direito e também está presente na física, nós não estamos a transmitir isso. Porque os factos podem ser melhorados, podem ser apurados, pode haver... Os factos são sempre, em ciência, provisórios. Mas o método para os obter, por outras palavras, aquilo que nós na ciência chamamos de método científico, esse mantém-se e tem sido de um valor a toda a prova. E, portanto, ele diz, para terminar então, a última palavra de Carl Sagan, também criámos uma ordem que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. De certeza, o sistema educativo não está a fazer isso, e o resto... digamos, os média, tudo isso, a ciência aparece lá como fé de inverno, não aparece, digamos, como modo de entender o mundo. Ciência, estou a pensar em ciência, a ver se eu me faço bem entender, não é apenas a física, é o conhecimento, aquilo que em alemão se chama Wissenschaft. Wissenschaft em alemão é mais que ciência, as ciências, nós chamamos de ciências sociais humanas, é Wissenschaft, as Geistwissenschaft, ciências do espírito. Portanto, e ele diz, é uma receita para o desastre. Podemos escapar ilesos por algum tempo, porém mais cedo ou mais tarde essa mistura inflamável de ignorância e poder vai-nos explodir na cara. E se calhar é já isso que nos está a acontecer. E, portanto, as Nações Unidas têm de se unir mais em torno deste problema. As nações têm de pensar que isto é um problema global, é um problema de todos, e para problemas globais só pode haver soluções globais. Qualquer coisa que a gente faça aqui não vai resolver. E neste tempo em que a inteligência artificial explodiu, ainda agora tivemos notícias de uma das empresas, uma das que mais subiu, que foi a do ChatGPT, aparece de repente o CEO dessa empresa que vai embora, volta a passar 3 dias, já não se via isto, uma pessoa ressuscitar, há 2000 anos não se via isso, ressuscitar ao fim de 3 dias, mas é verdade, que esta inteligência artificial nos vai permitir multiplicar ao máximo a mentira, a fraude. E isso põe em perigo, não é a tecnologia em si, os inimigos somos sempre nós, nunca esquecer isso. Os inimigos não são os nossos instrumentos, os inimigos somos sempre nós. O homem é o pior inimigo do homem. Portanto, o que é que nos pode valer
neste tempo, como pode valer noutros tempos e valerá sempre, é ter consciência. Ter consciência. Digamos, ciência sem consciência é a ruína da alma, disse o Rabelais no século XVI. Ciência sem consciência é a ruína da alma. Portanto, nós precisamos de ciência, com certeza, mas não é apenas a ciência que nos salva, nós precisamos de consciência para podermos continuar neste planeta, juntos. Obrigado.